gente, sejam bem-vindos a mais um Roda de Conversa. Hoje a gente está aqui para mais uma discussão sobre a lição. Antes de eu te introduzir no tema e tudo mais, eu queria apresentar nosso convidado, ou melhor, pedir para ele se apresentar. Convidado, fale um pouquinho mais de você aqui. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Caio, eu sou da Igreja de Nova Petrópolis, ali no Colégio de São Bernardo do Campo, Adventista. Sou do Clube Adventure, conheço o Christian aí já tem um tempinho, né? A gente é parceiro lá no clube. E, como eu falei, eu assisto vocês sempre e é um prazer estar aqui. Espero que o projeto continue aí por um bom tempo para a gente continuar tendo essas ideias na mesa. Ai, bom. É isso aí, Caio. Muito obrigado realmente por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Como a gente fala, essa discussão aqui realmente é um crescimento para todo mundo. Jesus Cristo é como se a gente estivesse numa sala de aula, né? Jesus é o professor e a gente está aqui estudando, querendo aprender mais para ser mais parecido com ele. E, gente, Perfeito. falando em aprender com Cristo, o tema dessa lição o título é Cuidado. E a lição vai falar sobre as ofertas. Na lição passada a gente falou sobre o Holocausto. Nessa lição a gente vai falar sobre as ofertas de cereais, que são algumas ofertas, tem algumas, como pode dizer, uma descrição dela, né, como que Deus estipulou elas, que está ali no livro de Levíticos 2 e no capítulo 7, de 9 a 14 também. Então, falando sobre esse tema, sobre esse tipo de ofertas, eu queria perguntar para vocês aqui o que nós podemos aprender sobre Deus nessas ofertas, sabe? Tipo, ao ser ele quem propôs, quem desenvolveu, quem estabeleceu essas ofertas. Olha, Má, eu acho muito legal como cada oferta, a gente até conversou nas outras lições, elas têm um propósito e um significado. Então, primeiro, isso eu achei sensacional. Uma questão que eu também achei interessante é que, no caso, né, a oferta de cereais, ela é mais uma oferta que aponta para Jesus e que simbolizava a graça de Deus e o seu sacrifício que ele fez por nós. Então, assim, cara, é incrível como todas as ofertas apontam para Cristo. Até por isso que na lição a gente vê na capinha tem Jesus aqui, né? Nada é por acaso. Mas, então, eu achei isso muito interessante. Além disso, nossa, eu achei muito legal, só que eu não quero dar spoiler. A lição mostrou como o sal, ele tem tudo a ver com a nossa vida atual. Então, assim, como em todos os sentidos, elas também mostram, por meio de símbolos, o nosso papel como cristãos hoje. Então, cara, adorei. Bom, não sei vocês, mas quando falava sobre a parte de Levítico, né, todas as leis, são questões ritualísticas ali, né, a impressão que, assim, na verdade, né, todas as coisas apontavam para Cristo, né, isso é fato, né, mas tem algumas questões ritualísticas ali do santuário que tem alguma função, né, específica ali, né, e eu deixei anotado alguma coisa que é interessante, que ele fala assim, ó, essas ofertas, elas nos ensinam a dar algo de valor em benefício de outros, né, além dele significar que Cristo viria, né, para morrer por nós, né, justificação dos nossos pecados, eu penso em uma coisa, né, Deus ele é tão sábio porque ele, mesmo com as ofertas direcionadas a ele, ele consegue que nós possamos ser uma bênção para as pessoas, né. Por quê? Porque na oferta de cereais, além de você ter Cristo que viria, né, você, além de você podia ajudar na alimentação dos sacerdotes, né? Porque uma pequena porção de oferta de cereais, ela era queimada no altar, né? Mas o restante, ela se destinava à alimentação dos sacerdotes, né? A Elisa falou sobre a questão do sal, né? A gente vê principalmente ali em Mateus que o sal, ele tinha uma questão muito de restaurar, né? Uma questão de ser os cristãos. Os cristãos sois o sal na terra, né? E a luz do mundo, né? O sal naquela época, para os judeus, eles tinham uma função muito específica, né? A questão de você conservar, né? A questão de conservar alimentos, né? Que a gente tinha geladeira. Uma questão também de dar sabor ao alimento, né? Se não desse sabor, o alimento não teria nenhuma função, né? E também de restaurar, né? E eu acho muito interessante porque Cristo ele trazia analogias que estavam ali no meio judeu, além de ele ser judeu, mas ele trazia coisas específicas daquela época para colocar nas coisas, né? E eu acho muito interessante como Cristo ele compreendia nós, né? Não como nossos pecados, né? Assim não, Cristo não foi um pecador, né? Não tolerava o pecado, né? Mas ele se parecia conosco nessa questão de ser humano, né? E algo muito interessante que a lição traz, ele também fala sobre a questão de nós ajudarmos aos outros, né, com as ofertas, né. Só que também a gente não pode confundir uma coisa, né.
que a lição nos traz também. Ele fala assim, ó, todo o cuidado que dedicamos à vida dos outros deve fluir de um coração que é grato por todo o cuidado e amor que recebemos por nosso Pai Celestial, né? A outra lição, ela falava sobre mensagens, né? Então, a parte de Apocalipse. Falava sobre as mensagens angélicas, as mensagens para o tempo do fim, né? Eu creio que a mensagem que nós devemos levar é esse é o Evangelho Eterno, né? Mas também nós devemos fazer as obras, né? Não que isso não vai nos salvar, né? Eu lembro também de uma fala de uma menina que ela veio no roda de conversa, que ela falou sobre que eu não faço obras para ser salvo, né? Eu faço obras porque eu já fui salvo, né? Então, acho que isso nós devemos compreender, né? E eu achei interessante, né? Que como essa parte litúrgica, né? Esse ritual, ele falava não só como indicava Cristo como nosso Salvador, mas também a lição ela aborda uma coisa também interessante na parte de domingo, que ela fala assim, ó, o holocausto, ele declara que tudo que somos pertence ao Senhor, enquanto a oferta de cereais declara que tudo que temos deve pertencer a Ele, né? Então, eu acho que é isso que é a essência, que a lição nos fala sobre a questão da oferta de cereais. Uma coisa que eu achei muito interessante quando eu estava refletindo nessa pergunta é como Deus ele tem o controle de tudo e ele pensa nos mínimos detalhes. Eu refletindo, né, mesmo na pergunta, eu parei para pensar e no contexto todo da lição eu percebi como a oferta de cereais se conecta com a vida de Cristo e como a vida de Cristo ela se conecta com a nossa também de certa forma. E eu fiquei pensando em como a gente não precisa se preocupar com nada, porque Deus ele está no controle de tudo. E nesses mínimos detalhes da história da humanidade, ele está se mostrando presente na nossa vida e na vida das pessoas, na vida do povo principalmente, né? O cristianismo ele está na história do povo de Israel, né? Se você for ver, né? Literalmente, mesmo que Cristo não tivesse ainda pisado na Terra, a vida dele já estava sendo trabalhada por meio de Deus. Deus estava mostrando para o povo o caminho que eles deviam seguir. E aí, pensando nisso, eu cheguei nessa definição, que Deus ele está no controle de tudo, nos mínimos detalhes ele está cuidando, e a gente não precisa se preocupar com nada, a gente só precisa fazer ali a nossa parte, né? A gente precisa agir, né? A nossa parte é a ação, mas Deus ele já meio que preparou o caminho e a gente só precisa passar por ele. Então, isso é, assim, para mim é muito especial, essa linha de raciocínio. Para mim, o que eu tirei de conclusão dessa parte da lição é, além de tudo, de todas as ofertas, os sacrifícios apontarem para Cristo e até para o plano de salvação, fala assim na lição, né, que o holocausto declara que tudo que somos pertence ao Senhor. Ou seja, se tudo que somos pertence ao Senhor, você está se entregando, você está entregando suas atitudes, seus pensamentos e suas ações. E aí também fala que a oferta de cereais declara que tudo que temos pertence a Ele. Aí, no caso, seria a entrega dos bens materiais ou dos seus conhecimentos e até dos dons, que por mais que eles venham de Deus, você estaria meio que se comprometendo, sabe? Você estaria assumindo um compromisso mesmo com Cristo nessas duas ofertas, nesses dois sacrifícios. Então, ela revela muito do compromisso e de um relacionamento com Cristo. Nossa, gente, eu não consigo deixar de, que nem o Caio comentou, de perceber como Deus é cuidadoso. O que me chama a atenção, além da mensagem, porque assim, cada oferta, o valor dela não é a oferta em si. Tipo assim, não era o cereal que Deus gostava de cereais. Não, não é isso. É o que Deus está tentando comunicar. Era a mensagem que Deus estava tentando passar. Que nem a Vicky e o Chris comentaram que a oferta de cereais representava que eu estou entregando a Deus tudo que eu tenho. Você percebe? É a intenção, é a mensagem, é a comunicação que existe no caminho. Mas eu acho o interessante como Deus é cuidadoso, que assim, vamos supor que eu fosse um israelita daquela época, e aí eu fiz a minha oferta de cereais. E aí tem desperdício? Não, não tem desperdício. Porque Deus já pensou numa maneira de usar essa oferta para ir sustentar a outra pessoa que trabalhava em outra determinada função e que não conseguia. Então você vê que Deus ele estava criando aquele sistema de ofertas, ou que tinha um sacrifício, não era porque ele se alegrava naquele ato em si. Ele queria que você entendeu, eu e você entendesse o que esse mundo é, em que contexto a gente está vivendo e qual é a proposta dele para você.
o convite que ele está fazendo para você. Você entendeu essa mensagem? Então agora que essa oferta a gente vai usar para isso, aquela oferta a gente vai usar para aquilo. E nada era desperdiçado, nada era jogado fora, sabe? E aí quando você estuda Levíticos a fundo, que nem a gente está aqui na lição, a gente entende melhor, porque lá depois em Isaías, Deus fala que ele não quer sacrifícios. Não é porque a oferta não era importante, é porque não é o bem material, não é o bem físico, é o que está envolvido naquilo, é a mensagem, sabe? Que nem a gente falou de holocausto na semana passada. Eles faziam um holocausto, era a representação de que você entregava tudo que você era para Deus. Entende? Era isso que importava. Não importava se ele estava. Não era o cordeiro em si que ele matava. Porque eu imagino que Deus que criou toda essa vida, ele devia achar. Deus não ficava feliz com uma vida sendo tirada, entende? Deus nunca ficou feliz com isso. Deus nunca criou o mundo. Assim, a gente fala muito do ser humano como centro de tudo, né? Mas Deus nunca criou nenhum ser vivo para morrer. Já parou para pensar nisso? Não é só o ser humano, não. Os animais também não foram criados para serem mortos, sabe? Então tudo isso é consequência do pecado. E eu vejo esse cuidado de Deus. E aí, mais uma vez, né, tipo, essa parte de compartilhar, de dividir o que a pessoa tinha, uma maneira de... quando você se relaciona com Deus, aquilo transborda e alcança as pessoas ao seu redor, sabe? Até... Desculpa, pode parecer muito clichê, é que quando eu falei a palavra compartilhar, ligou o sinalzinho na minha cabeça. Que eu falar, é a mesma coisa quando você compartilha aí esse vídeo com seus amigos. Que você se relaciona com Deus, você recebe, e aí você fica cheio, você transborda, você compartilha com as outras pessoas. A gente sempre fala de compartilhar, gente, porque assim, se você não sabe, te deixar o mais atualizado. Falar de Cristo hoje em dia mudou um pouco de cara. Se você dá um curtir aqui, o YouTube fala, esse vídeo é legal, vou mostrar para mais pessoas. Ou seja, um clique num curtir ajuda você a falar de Cristo para mais pessoas. Olha que doideira. Então, é por isso que as pessoas ficam pedindo, sabe? Para você curtir, para você compartilhar. Se você acha que essa mensagem é legal, você tá curtindo, então deixa eu curtir, compartilha aí, porque você também vai estar ajudando a falar mais de Cristo para outras pessoas. É muito legal quando a gente tem a oportunidade, que nem o Caio que tá aqui, que acompanha a gente direto, e aí a gente tá conversando e tal. Mas na maior parte do tempo, a gente não consegue ver as pessoas que estão aqui escutando ou acompanhando o nosso programa, sabe? Então é mais pra isso mesmo, sabe? Não é tipo pra gente ou pra algo, é pra você compartilhar a mensagem com outras pessoas. E agora sim, enfim, né? Não se delongando muito nessa parte, vamos para a segunda questão, trazer para vocês. A gente falou um pouco sobre a oferta de cereais, o que ela significava, o que isso dizia sobre Deus. E eu achei muito interessante que Jesus, ele se compara à oferta de cereais no Novo Testamento. Então, quando a gente, pegando tudo que a gente viu sobre a oferta de cereais, e quando a gente pensa que Jesus é uma oferta de cereal, o que isso mostra do nosso relacionamento com ele? O que isso impacta no nosso relacionamento com ele? Ou o que isso fala de como o nosso relacionamento com ele deveria ser? Olha, eu achei bem legal que a lição ela trouxe, pensando que Jesus é nossa oferta, então ele é o pão da vida, como você comentou. E aí a necessidade da gente se alimentar dele diariamente. Então, o relacionamento com ele, já respondendo, ele se trata de algo diário. A lição mesmo colocou que ela não é para acontecer apenas aos sábados. Eu achei muito legal. Porque eu sempre falo isso. Então, assim, eu achei legal que eu vi que a lição colocou. Mas, enfim, ela acontece todos os dias da semana. Então, eu acho que isso é primordial, até porque se a gente for parar para pensar no próprio aspecto físico, se a gente não tiver esse alimento espiritual, como que a gente vai se dizer forte em Cristo, sendo que a gente não tem falado com ele, se alimentado dele? Então, eu acho que nesse sentido é muito legal. E o relacionamento com Deus, ele mostra justamente a nossa necessidade diária de estar com ele e se relacionar com ele. Então, eu acho que até quando a gente fala que a gente é cristão, se a gente segue a Cristo, se a gente segue algo, você acompanha algo, então você deve fazer isso todos os dias ou de forma constante, adequada e coerente com o que você fala que você faz. Né? Bom, eu pensei também um pouco na linha de raciocínio parecido com a Elisa,
E a lição, ela ressalta novamente, né, um pouquinho na parte de quinta-feira, que ela fala assim, ó, novamente, ela fala assim, a oferta de cereais, ela apontava claramente para Cristo, que nos sustenta com alimento físico e também espiritual. O Matheus falou que Deus fala como o pão da vida, ele fala como no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, mas tem vários aspectos que traz ele como o pão da vida no Antigo Testamento também. Você vê que quando ele é descrito que ele seria ferido e esmagado por nossa causa, né? Ele seria a fim de produzir a melhor farinha, né? É a necessária para fazer a oferta de cereais, né? Nós vemos que o pecado, ele tinha um significado no Antigo Testamento, ou por alguns judeus, como um símbolo do pecado, né? E nós vemos que o óleo que era colocado ali para misturar com o cereal, com a farinha, era o azeite, que é o mesmo significado que é usado com o Espírito Santo, a palavra de Deus, né? É usada como a presença do Espírito Santo, né? E, assim, tudo isso era entregue como um aroma agradável ao Senhor, né? E isso indicava que Cristo viria, né? Eu gosto também, interessante, que a lição falou sobre a história de Davi, né? Falou quando ele estava fugindo de Saul, ele foi lá e comeu os pães ali da presença, né? E Davi, ele estava cansado, né? Ele estava precisando de um alimento físico, né? Espiritual, ele tinha um contato com Deus imenso, né? Mas ali ele estava cansado, né? E nos faz lembrar também que Jesus ele é nosso pão da proposição, né? Nessa oferta especial de cereais, né? Então, eu acho quão grande que Deus ele traz essas coisas que nos aproximam que nos aproximam mais perto dele, né? A lição também falou para a gente, não só nos sábados, né? Jesus não é a nossa oferta de cereais apenas no sábado, né? Mas todos os dias da semana, né? Algo que até a Elisa falou que ela costuma falar muito nos jovens, né? Até pra gente, né? Eu acho isso interessante, né? Porque, assim, nós devemos ter o costume diário de nos alimentarmos espiritualmente, né, de Cristo. Todos os dias, né? Não somente nos sábados, não é somente um dia da semana. São todos os dias, né? Porque assim como ele se apresenta como o cereal, que ele nos alimenta todos os dias e que ele nos mantém todo dia, nós devemos manter essa busca por Cristo acesa todos os dias, né? O Senhor está nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, mas nós devemos manter essa chama acesa, sabe? E fazendo isso, é absorver o máximo o poder da palavra de Deus, né? Então, até você que está assistindo aí, não sei se você está passando por algo parecido com isso, né? Mas a única forma é estar ligado com Cristo, né? A única forma é estar com Ele, né? Só isso nós vamos estar um pouco mais, vamos falar parecido com Cristo, mas estar mais perto com Ele, né? Mais parecido com o caráter de Cristo, né? A minha linha de raciocínio, ela é muito parecida com a do Christian também. Eu gostei muito do paralelo da oferta de cereais com a vida de Jesus e tudo mais, que a lição, ela apresenta em tópicos quase ali, né? Só que eu foquei um pouco mais no resultado disso, né? Do resultado de toda essa cópia que nós devemos ser de Jesus. Quando a gente está num relacionamento, já respondendo diretamente a pergunta, quando a gente está num relacionamento firme ali com Cristo, quando a gente levanta todos os dias, estuda a lição, lê a Bíblia, faz a nossa oração ali durante o dia, está conversando com Cristo, o nosso pensamento e as nossas atitudes, elas vão naturalmente mudando. Eu acho que essa é a palavra central, inclusive, que eu queria trazer, é a naturalidade que as coisas acontecem quando a gente está realmente envolvido com Cristo. Então, cara, o que mais me chamou a atenção nessa comparação é quando fala que Cristo é o aroma agradável ao Senhor. E essa coisa do aroma, né, é muito louca, porque quando alguém chega no ambiente e, enfim, tá perfumado e tudo mais, todo mundo, né, fica com aquele cheiro agradável no ambiente. E assim os cristãos também têm que ser, nós temos que ser assim, quando a gente chega no ambiente, o cristão ele não chama atenção só pela vestimenta ou só pela forma como ele age e tudo mais, é a essência dele que é transpassada. Então quando a gente chegar no ambiente, as pessoas têm que sentir que nós somos diferentes. Pelo jeito que a gente fala, enfim, pelas nossas atitudes também, né? Isso é o principal no final das contas. As pessoas elas têm que se aproximar da gente e assim como Jesus fazia, sair diferente. Cara, nem que seja um papo ali de 3 minutos, de 5 minutos que você tem com a pessoa. Jesus ele conseguia transformar a vida da pessoa em pouquíssimo tempo. E se ele fez isso e nós devemos ser a cópia dele, é porque a gente também tem capacidade de fazer isso. Ele pediu para nós fazermos isso, né? Então eu foquei muito nesse resultado,
em como Cristo ele pode influenciar na nossa vida no dia a dia. Às vezes a gente fica se perguntando, né? Caramba, no dia a dia eu não consigo pregar, eu não consigo conversar com as pessoas do meu trabalho, da minha faculdade, da minha escola, enfim, de qualquer ambiente que você esteja, às vezes até da família. Mas nas pequenas atitudes, Cristo está presente na nossa vida. Quando a gente toma atitudes iguais às dele, né? Com certeza. Eu acho que assim, quanto mais tempo a gente passa com Deus, tanto por um devocional diário, pela oração, leitura bíblica, enfim, a gente vai vendo que é literalmente necessário ter ele por perto. E aí a gente fica cheio assim de gratidão, porque, poxa, eu sou um pecador, ele é um Deus perfeito, e mesmo eu errando constantemente, ele tá me perdoando. Então é um sentimento muito grande de gratidão, de esperança, e é tão grande que você começa a ter vontade de falar isso para todas as pessoas do seu redor, porque é muito bom e você vê que as pessoas estão precisando desse pão da vida, dessa esperança. Então você fica numa percepção melhor, você cria uma empatia e uma necessidade de falar isso para as pessoas. Por mais que não seja necessariamente diretamente, até o jeito que você trata as outras pessoas, a sua maneira de falar, como o Caio disse, ela muda, ela é diferente, fica visível para as outras pessoas, porque quanto mais tempo você passa com determinada pessoa, você vai ficando cada vez mais parecida com ela. E assim também é quando a gente se relaciona com Cristo. Eu vou aproveitar essa deixa da Vicky. Eu não vou comentar nada, porque senão vai ser. Vou atropelar. Então, Liz, pode rodar a vinheta. Momento Fala aí! Gente, agora você vai entender por que eu fui tão rápido que eu pedi pra entrar no Fala Aí. Não sabe o que é o Fala Aí? Você que tá aí assistindo a gente, o Fala Aí é um momento que a gente tenta resumir a lição em uma palavra. O que a lição foi pra gente em uma palavra. E eu cortando por esse momento do Fala Aí, porque a Vicky falou de relacionamento, e era essa a minha palavra. E se eu começasse a falar, não ia ter como. Ia acabar dando um spoiler enorme. A minha palavra foi relacionamento, porque quanto mais eu estou estudando sobre ofertas, eu começo a entender que as ofertas é uma linguagem, sabe? É como se fosse um idioma. Foi a maneira que Deus tentou passar para o ser humano para transmitir algo que ia acontecer. Tem o Holocausto, que falar do sacrifício que Cristo fez, que ia fazer no futuro, naquela época. Tem a oferta de cereais que fala de outro aspecto de Cristo. Então você começa a ver que nas ofertas, o dar a oferta não era só de se desprender ou entregar algo físico. Era realmente um relacionamento que estava acontecendo ali entre a pessoa e Deus, sabe? Era uma conversa. Deus, ele criou um meio para facilitar com que nós nos aproximássemos dele, entende? Às vezes o ser humano podia não saber, como que eu posso me comunicar com Deus? E aí Deus vai lá e cria todo um sistema de ofertas, e aí sim, agora as pessoas conseguem entender. Por que que eu ofereço isso? Porque isso aqui simboliza que eu estou entendendo o que Deus fez por mim. Por que que eu ofereço aquilo? Porque esse é outro aspecto de Deus, e eu estou respondendo a esse convite que ele faz, entende? Então eu olho para a oferta e falo, nossa, é totalmente relacionamento. E, gente, fazendo uma ressalva novamente, relacionamento não é um relacionamento materialista, tá? Porque o que importava aqui, e a gente já falou isso na lição, é o que estava no coração da pessoa quando ela fazia aquela atitude. Era o que a pessoa queria passar quando ela trazia aquela mensagem, entende? Deus tinha, assim, estipulado as ofertas que eram para ser feitas daquela forma. Isso é importante, mas não parava ali, entende? Você tinha que entender se você reconhecia o Deus que você estava fazendo a sua oferta e o que ele queria falar para você. Eu fico pensando como era feliz a pessoa naquele tempo que entendia o que aquilo significava, entende? Porque a gente viu na história de Israel que teve um momento ali que as pessoas pararam de entender. Elas pararam de perceber o que aquelas ofertas, o que aqueles sacrifícios significavam. Eles deixaram de se relacionar com Cristo. Eles deixaram de responder ao convite que Deus fazia porque eles não entendiam, eles em algum momento pararam de entender aquela mensagem que Deus estava transmitindo.
Então a palavra que eu escolhi foi relacionamento, ou relacionar, relação, qualquer uma das três se encaixa perfeitamente. Muito bom. A minha palavra é compartilhar. Pensando bem na vibe do que o Caio, que a Vicky comentou, no sentido de que eu pensei assim, coisa boa tem que ser compartilhada, né? Então, quando a gente experimenta Deus, quando a gente tem esse relacionamento, a nossa resposta automática, eu acredito que quando é verdadeira, você quer compartilhar. Então, a minha palavra foi compartilhar pensando exatamente nisso, na resposta à relação que eu tenho com Deus. A palavrinha que eu escolhi para resumir essa lição foi a palavra, foi sal, né? Era muito utilizado, principalmente ali na oferta de cereais, né? E Deus usou também como uma forma para o povo entender no Novo Testamento sobre qual é o nosso objetivo aqui na Terra, né? O nosso objetivo aqui é de restaurar, né? Eu tinha comentado um pouco sobre as funções que o sal tinha no Antigo Testamento, né? E o incrível disso é porque, por meio de Cristo, nós devemos participar da ilustre obra da restauração do Espírito Santo, né? E a mesma coisa que o Caio falou, né? E a Elisa, coisa boa tem que ser compartilhada, né, Elisa? E o Caio falou sobre o perfume, né? A Elisa falava muito sobre nós exalarmos o perfume da graça, né? Não ficar só para nós, né? Porque Cristo, quando ele ia nas pessoas, ele não só falava com elas, né? Ele curava a pessoa, né? Mas ele falava uma última coisa, né? Segue-me, né? Levante, ele falava, além dele curar, para a pessoa levantar ou andar, ou qual era o milagre, mas ele falava, segue-me, né? Porque esse é o nosso papel como cristão, né? Seguir Cristo e levar Cristo para as outras pessoas, né? Esse é o verdadeiro ser sal na terra e luz nesse mundo, né? Porque o sal, ele está aqui para restaurar, para dar sabor, né? E o que nós estamos fazendo para dar sabor, para restaurar, né? Muito cômico, né? Porque é algo para a gente se pensar, né? E, Elisa, você tinha falado, coisa boa é para se compartilhar. Então, a gente tem que compartilhar essas coisas porque são coisas eternas, né? A palavra que eu escolhi foi influência. Inclusive, eu escolhi essa palavra antes de terminar o estudo da lição. E aí, quando eu cheguei na sexta-feira, eu falei: caramba, exatamente, a sexta-feira resume muito isso. Porque a influência de Cristo na nossa vida, enfim, eu já falei bastante, né, sobre isso. Não vou me prolongar tanto, mas tem uma frase na sexta-feira que eu gostaria de pronunciar, que é no finalzinho da lição, que fala que no coração renovado pela graça divina, o amor é o princípio que regula a ação. Ele modifica o caráter, controla os impulsos, domina as paixões e enobrece as afeições. Não tem como você não ficar maravilhado quando você conhece verdadeiramente o amor de Cristo. E se você fica maravilhado e reconhece que aquilo é bom, é inevitável que você queira aquilo para sua vida e é inevitável que você queira aquilo para a vida das pessoas que estão ao seu redor também, né? É aquilo de a gente querer levar as coisas boas para as pessoas que estão ao nosso lado. Então é muito especial a gente pensar nisso. Um exemplo do povo é a oferta que eles davam, essa oferta que a gente está falando tanto. Eles pensavam nos sacerdotes no final das contas, né? No alimento deles e como que eles iam se alimentar, enfim, para eles não passarem fome, né? A gente sabe tudo mais. E então, assim, é o objetivo final que vai regular as nossas ações. E nesse caso específico, a lição fala muito sobre o amor, sobre o caráter de Cristo se resumir no amor e isso introduzir dentro da gente também. Bom, a palavra que eu escolhi foi propósito. Tanto nessa questão que a gente falou de passar isso para as outras pessoas, né? De entender o propósito nosso aqui na Terra, mas também do propósito das próprias ofertas, porque não era simplesmente fazer todos os procedimentos, óbvio que era importante fazer os procedimentos, mas o foco estava no propósito daquilo. Então, se não tivesse esse propósito, seria algo irrelevante. Assim como é muito importante a gente saber do nosso propósito, porque se a gente não souber dele, a gente pode ser influenciado por muitas coisas distintas e a gente vai se ver perdido muito facilmente. Verdade, exato. Muito bom. No final das contas é Cristo que dá o perfume, é Cristo que dá o sustento. Aí, ó, você viu, gente? Tudo que a gente tá falando aqui não é à toa. Cristo é a oferta de cereais. É ele que dá o sustento, é ele que dá o perfume, é ele que dá a inspiração, é ele que motiva a gente a tentar construir ou tentar fazer coisas boas, entende? E para
aproveitar aqui e arrematar a lição. Eu vou ler uma parte de sexta-feira que você pode acompanhar aí na sua lição. Até quando o Caio mencionou a parte de sexta-feira, eu falei, pronto, o Caio falou a parte que eu ia ler. Mas não, tá tudo certo, gente. A parte de sexta-feira tá muito boa, a gente falou muito de sal, vai falar um pouco disso. E aí eu vou ler aqui para você. Vocês podem ver que eu tô lendo, né? A lição aqui muito bonita. Nos rituais do templo, o sal era adicionado a todo sacrifício. Isso, assim como a oferta de incenso, significava que apenas a justiça de Cristo poderia ser aceitável a Deus. Referindo-se a esse costume, Jesus disse: os sacrifícios são purificados pelo sal. Tenham sal em vocês mesmos, e vivam em paz uns com os outros. Todos os que quiserem se apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus devem receber o sal da salvação, a justiça de nosso Redentor. Tornam-se então o sal da terra, restringindo o mal entre as pessoas, como o sal preserva da corrupção. Então, assim, eu te recomendo realmente ler essa parte de sexta-feira, porque ele fala ainda mais sobre esse tema e vai mais profundo ainda, mas ajudou a dar um gostinho, como a Alice gosta de falar, né? Um gostinho para você entender por que a gente trouxe esses assuntos, ou do que a gente estava falando aqui. E aí foi muito bom. Caio, obrigado por estar aqui presente com a gente. Obrigado por ter agradeço o convite. Prazer, foi muito bom. Valeu. E a gente te espera na próxima Semana. Tchau.